eu me chamo Tina Leite e esse é mais um programa Tina Bem Localizado. Um programa que vai ser transmitido na página Rádio Oxente Show FM, com entrevistas das nossas personalidades, da região, do Açaré e da nossa região. E hoje eu tenho um imenso prazer de entrevistar o pioneiro do rádio aqui na região do Cariri, Jocélio Leite, que eu tenho a honra de ser também meu tio, né? O dono, proprietário da rádio Patativa, TV Patativa, né? Agora uma TV Patativa, e é uma imensa satisfação estar aqui hoje falando com o senhor. Obrigado, minha sobrinha, obrigado, que Deus abençoe a você. Eu também tenho um prazer muito grande, né, de falar com você, de passar um pouco da minha história, né, que é tão longa, não sei se você vai, mas é uma história interessante, com certeza. Exatamente, porque assim, eu tenho certeza que ao longo da sua trajetória, o senhor tem aí grandes triunfos para contar para a gente, também dificuldades, e a vida do locutor não é só o rádio, tem toda uma história em volta e uma história pregressa que merece ser contada. Por isso que eu nomeei o senhor e quis fazer essa entrevista, porque a gente tem muito o que conversar, né? Sim. O senhor é filho de José Xavier Ferreiro, né, meu avô, e Terezinha Pereira Leite, dona de casa, né? E natural da cidade de Jucás, 61 anos, tá certo até aí? Tá certo, tá certinho. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre a sua infância. Olha, a minha infância, até os 13 anos, 12 para 13 anos, foi muito boa. Era muito feliz. Muitos amigos, inclusive, me deixou muita saudade da minha infância. Meus pais sempre me deram aquilo o suficiente para me sobreviver quando criança. Criança também não liga muito, né, para essas questões de valores e tal. Mas foi muito feliz a minha infância. Mas após os 12 para 13 anos eu sofri muito. Comecei o meu sofrimento porque eu resolvi ir para São Paulo, né? Naquela época muito difícil aventurar para São Paulo, como todo mundo sabe, o nordestino fez isso, né? E eu fui a São Paulo, mas ao chegar lá, fui com as pessoas que eu conhecia aqui no Ceará. Eles eram de Açaré, mas não tinha nenhum conhecimento, e minha mãe pediu para que me levasse, entregasse a meu tio, né, lá em São Paulo. E quando chegou lá em São Paulo, o endereço estava errado, o endereço que eles me levaram. E eles disseram: olha, não tem como a gente levar você para casa, e na verdade a gente mora num apartamento muito pequeno e tal. E aí eles me levaram na casa de uma pessoa que era conhecida aqui no Açaré, que era o saudoso Ribinha. Né? E aí lá, eu chegando lá, o Ribinha disse: olha, aqui eu não posso te dar muito conforto, porque eu moro numa casa de 2 cômodos, como ele morava em 2 cômodos, né? Mais a mulher e um filho. Né? Nossa. E trabalhava com reciclagem, o Ribinha trabalhava com reciclagem. E eu fui fui dormir num galpão, onde tinha muito papelão, né? Nossa. E fiquei morando lá por um tempo. Depois eu tive que sair, porque o Ribinha também ia mudar e eu fiquei na rua. E passei muita fome. As pessoas de bom coração me davam um prato de comida nas ruas de São Paulo. E eu morava ali, ficava ali vagando pelas ruas, ali pelo Ipiranga, né? Onde tem o Museu do Ipiranga. Dormia muitas vezes. Quer dizer lá. que o senhor morou na rua? Morei na rua, com certeza. E aí eu procurando emprego, atrás de um trabalho. E aí eu me lembro como hoje, na rua chamada Maurício de Castilho, tinha um mercantil, assim, um mercantil do porte do mercantil Pague Menos. Sim. E estava com uma placa lá: precisa-se de um menor, precisa de menor. Aí eu, naquela época, o menor podia trabalhar, hoje Agora não pode, né? A pessoa vai até presa. E eu cheguei lá e pedi um emprego e contei minha situação, né? Aí um caixa que estava lá, uma pessoa que estava lá, que era inclusive a esposa do dono do supermercado. Eu contei a situação para ela, ela
se comoveu, chamou o marido. Sim. E disse, não, você vai trabalhar com a gente, né? Vai trabalhar com a gente. Fiquei muito feliz. Sofreu alguma violência nesse período? Não, da não, rua? Graças a Deus não, Deus me abençoou Deve ter nisso aí. muitas coisas ruins na rua, né? Com certeza, muitas coisas. E aí, o que é que aconteceu? Eles me levaram para casa deles. Naquela época não tinha tanta violência, né, minha filha? Era como mais... tem hoje. Até porque, se tivesse como hoje, eles nem fariam isso, nem me levavam para casa deles como eles me levaram. Jamais. Isso nós estamos falando de 48 anos atrás. 1973, 1973, 72 para 73, tem muito tempo. Ainda se respirava um ar de liberdade em São Paulo. E aí o pessoal, o que é que o pessoal fazia? O pessoal era muito bem e começaram a gostar de mim, o seu Júlio, dona Sibélia, eu trabalhava e ficava com eles lá, fiquei uns 3 dias com eles, morando com eles. Certo. Até que eles arranjaram um quarto, uma pensão para mim. E eu fiquei trabalhando por muito tempo lá com eles e eles gostavam, a família deles gostavam de mim, eu fazia de tudo para... Mas eu mandava dizer para minha mãe que estava tudo bem, nunca disse para minha mãe que eu estava sofrendo, que eu estava passando por isso, para não deixar ela preocupada, né? Era só por carta? Era só carta. Pra você ter uma ideia, eu tenho dito sempre que as pessoas dizem assim, o e-mail, esse celular está demorando, o e-mail, eu mandei um e-mail, mandei uma mensagem, está demorando. Aquela época era 40 dias para receber uma carta e 40 dias para você enviar. Para poder dar a notícia, né? Era, aí eu mandava... A gente está hoje num momento muito acelerado da vida, verdade. né? As pessoas não têm tecnologia mais avançada, né? Verdade. Mas a minha mãe recebia as cartas, e até que um dia a minha mãe se encontrou com um desses rapazes que foram me levar aqui no Assaré. Sim. Né? Aí minha irmã se encontrou e perguntou, disse, rapaz, aí contou a história, falou para minha mãe ficou preocupada, aí mandou uma carta para mim, e eu dizendo que estava bem, mas ela mandou uma carta para o meu tio, para ir me buscar onde eu estivesse. Independente do que acontecesse, que eu era menor, né? Sim. E eu estava bem nesse supermercado e fui, meu tio chegou lá e disse, não, eu vou lhe levar. Ela mandou pegar. Ela mandou lhe pegar e o seu Júlio, mas não espero, não pode fazer nada, né? Mas eu não queria ir, porque eu estava bem, né? Estava estudando e tudo mais. Aí eu fui morar mais meu tio. E lá na Vila Linda, as coisas difíceis, como a casa do meu tio era muito distante, tudo muito longe, longe, eu sem conseguir um trabalho, fui trabalhar numa serraria, né, um serviço muito pesado, adolescente ainda, mas eu resolvi voltar. Passou quanto tempo lá ainda? Eu ainda passei lá em São Paulo 1 ano, 73, passei 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses eu passei. Voltou para Assaré ou voltou para Jucás? Voltei para Jucás, porque na verdade a minha mãe morava em Jucás, meus irmãos já moravam em Assaré, né? Morava aqui, né? Já morava aqui. Aí eu voltei para Jucás, mas ficava de Jucás para Assaré, de Jucás para Assaré. Você estudou até Mas antes, eu esqueci de contar um detalhe importante aqui no Assaré, que eu preciso contar, né? Pois conte. Antes de viajar, eu trabalhei 72, 73, trabalhei muito tempo, ganhando R$1 por dia. Se fosse R$1 por dia, com o meu cunhado, para poder juntar dinheiro, para poder ir para São Paulo. Esse dinheiro que eu fui, porque eu juntei trabalhando. Mas eu trabalhava, eu era que nem escravo. Nossa. É verdade. É verdade. O Liro, que é o pai do Dr. Francisco de Liro, é testemunha disso. Eu chegava lá era uma oleria ali, onde é a casa do Liro, do Dr. Francisco, era um terreno baldio, fazia tijolo, né? E eu cavava barro 4 horas da manhã, eu estava amassando barro, pra você ter uma ideia, para poder, quando Chicão, meu cunhado, chegasse mais os batedores de tijolo, tijolo, não tinha esse tijolo puro, né? Era o tijolo. Era tijolinho, aquele tijolinho normal, pequeno. E quando eu chegava, eu já estava com o barro pronto, eu servia. Quando era 4 da tarde, eu saía até aqui a Coruja, próximo à Coruja, depois da Coruja, com 6 animais, que eram 6 jumentos, para pegar lenha. Carregava esses jumentos e levava a lenha
lá para casa do meu cunhado, porque meu cunhado vendia lenha, naquela época não tinha gás. Isso Então, pagar R$1. isso pagar R$1. Quando eu cheguei, ganhava R$1 com direito à comida e à dormida. E aí, quando eu chegava em casa, era 7 da noite, 6h30, 7 horas da noite com esses animais, descarregava os animais. Aí ia tomar um banho, aí era só sono mesmo que eu cansava. Não tinha, até ganhar o dinheiro para ir para São Paulo. Estou impressionado. Isso foi quanto tempo? Isso foi mais ou menos aí uns 9 meses, 8 meses, 9 meses. Nossa, eu moro aqui em Assaré em 1972 para 73, né, que eu cheguei aqui em Assaré. 12 anos, criança. 12 para criança ainda, né? Os nossos filhos têm uma vida muito fácil, então, né? Mas a minha vida foi muito, se eu for contar detalhes de toda a minha vida quando adolescente, depois fui para Fortaleza, vim de São Paulo, cheguei lá, fui morar mais uns primos, servia de empregada doméstica, porque lá eu fazia, não tinha emprego, o que é que eu fazia? Eu lavava prato, eu passava pano no chão, né, lavava banheiro, para poder ficar o direito de ficar lá na casa. Ter o direito de ficar lá. Né? E depois tive que sair. Conseguiu estudar nesse período? Não, eu consegui. Eu consegui estudar lá em São Paulo. Eu terminei o segundo, né? Uhum. Mas assim, depois eu fui para São Paulo. Uhum. Estudei lá com muito sacrifício nessa época, que eu fiquei lá na casa do pessoal do supermercado. Eu estudei também na casa do meu tio, quando eu morava com meu tio. Em Fortaleza também eu estudei, né? Em Jucás eu já fazia, né? Na escola, lá no colégio, a escola lá em Jucás, já quando era criança, saí. Bem, de qualquer maneira eu consegui estudar com muito sacrifício. Sim, né? Eu imagino. Aí de Fortaleza eu vim para casa, vim para Jucás. De Jucás, meu cunhado morava no Tabuleiro dos Mendes, e aí eu fui passar uns dias lá trabalhando com esse mesmo cunhado que... Sim. Só que eu fui passar um dia lá com ele sem trabalhar, que eu já estava, não você lá mais escravizada. A tarde murcha. E aí, o que é que aconteceu? Eu fui para Ipatinga, que tinha um pessoal lá que era o saudoso Braz Mendes Arraes, da família até da Olga, Olga Maria, que é tia da Olga Maria. Da Olga Mendes. Da Olga Mendes, né? E hoje ela é radialista, me parece. Sim. E aí, eu fui mais ele trabalhar no crediário. Isso já em 77. Né? No crediário ganhou melhor? Rapaz, eu sofri demais no crediário. Mas aí eu fui para lá pro crediário, trabalhei um tempo com o Braz, né? Lá em Ipatinga. Depois consegui um emprego na Uzi Minas. Um bom emprego na Uzi Minas. Já com quantos anos aí? Eu já estava com 18 anos. Eu cheguei em Ipatinga com 17. Aí quando eu completei 18 anos, fiz um teste na Uzi Minas, muito difícil para poder entrar, mas eu entrei. Pra você ter uma ideia, lá em Minas Gerais, eu vou contar um lance engraçado. Eu desempregado, porque eu tinha saído do crediário, eu tinha saído de trabalhar com o Braz, e eu morava num quartinho pequeno, mas a pensão era a pensão de uma mulher, essa mulher, ela dizia, quando eu estava trabalhando no crediário, eu pagava a pensão, mas depois que eu fiquei desempregado, aí eu não pagava só a comida, né? É o restaurante, era pensão e restaurante. Aí a mulher já, vendo aquilo, jogava um prato de rebolada. Eu chegava lá para almoçar, não pagava ela. Aí ela dizia, quando é que você vai trabalhar? Eu disse, rapaz, eu fiz um teste na usina. Você tem essa história, dizer que faz um teste na usina. Tá vendo se a usina não vai lhe empregar, rapaz? A usina não é para qualquer um, não. E a usina era um empregão, rapaz. Era só... Era emprego, olha, pra você ter uma ideia, eu entrei na usina. Carteira assinada, né? Carteira assinada, e pra você ter uma ideia, a usina é uma estatal, a Uzi Minas, onde tinha na época 13 mil funcionários, era uma cidade. A Uzi Minas é a maior siderúrgica da América Latina. E aí, só quem entrava lá dizia, rapaz, você é todo de grão, que era Cigrão, né, chamava, que era uma empresa. Sim. Eu digo, rapaz, vou ver se eu entro. Aí, bom, e ela, eu dizia, um dia eu cheguei lá, ela disse, olha, não tem janta não. Você, enquanto você não vou nem querer mais você, porque senão eu vou lhe sustentar o resto da vida. Aí um rapaz lá,
eu nem me lembro o nome dele, estava lá na pessoa, disse, não, pode botar comida para ele, que eu pago. Bote a comida para ele aí que eu pago. 15 dias eu pago. Porque sempre Deus me ajudou, né? E eu fiquei. E aí eu fui lá no escritório da Usimina. Cheguei lá, falei com um rapaz, tinha um carinha lá. Rapaz, todo dia você está aqui atrás de vaga, tá, você sabe que você já fez teste. Quando aparecer uma vaga, a gente manda chamar. Já falou, eu estou precisando. Não, não apareça mais aqui não. Você todo dia está enchendo o saco aqui. Aí eu fui saindo, rapaz, desconsolado. Aí eu vi numa porta ia saindo uma moça muito bonita. Eu perguntei a ela, me diga uma coisa, quem é o chefe aqui, o chefe do departamento aqui? Quem é? Aí ele disse, é doutor Ronaldo. Mas o senhor quer falar com ele? Disse, não, é só para saber onde é que ele trabalha, naquela porta, naquela sala ali. Aí eu fiquei, quando ela passar, eu fui despistado e entrei de uma vez lá no escritório dele. Disse, doutor, o senhor me desculpa, eu contei minha história, eu estou aqui desempregada, assim, sabe? Já fiz o teste, ele disse, é mesmo, é. Aí ele ligou, mandou o cara aqui. Quando o cara entrou, era o baixinho que já estava com raiva de mim. Era o cara que estava com raiva já. Aí o baixinho olhou assim para mim. De novo. Aí ele disse, olha, eu quero a ficha do seu Antônio, né? Aí ele foi buscar, já estava vencido seu teste, mas não tem problema não. Ele teve o quê? Pagou a data, se eu vou botar a data de hoje, que venceu ontem, você não fazer novo teste, e na terça-feira você volta aqui. Eu vou ver se eu arranjo uma vaga para você. Tá bom. Aí foi na terça-feira, isso era numa quinta, né? Aí na terça-feira eu fui lá. Quando cheguei lá, tinha vaga, comecei a trabalhar. Aí quando eu cheguei lá na pensão, todo de uniforme da Minas e tal, aí ninguém acreditou. A mulher, Maria, o senhor conseguiu mesmo, consegui, graças a Deus. Ah, Deus, a mulher, Deus é maior. A recepção já foi diferente. Já foi diferente. Mas nessa época eu passei forte também. Então esse é um pouco da minha vida. Passou quanto tempo lá? Eu passei em Minas Gerais, eu passei muito tempo em Minas Gerais, morei. Teve seu primeiro casamento? Aí veio, me casei lá com a minha primeira mulher. Quantos filhos? 3 filhos eu tive lá com ela. Depois. O nome dos seus 3 filhos? O mais velho é o Wallace Xavier Araújo. O do meio é o Helder Xavier Araújo. E o Wesley Xavier Araújo. Quantos moram com o senhor hoje? Não, hoje eu tenho só o Auler, que é da minha segunda mulher, mas os outros todos moram. Tem o Helder, o Wallace, que mora aqui no Assaré, que é comerciante. Tem o Helder, que é advogado, que mora em Juazeiro. E tem o Wesley, que mora na Inglaterra, que mora em Londres. Já foi lá visitá-lo? Não, eu não. Eles sempre pedem para mim ir, mas eu vou tirar um dia aí pra gente ir lá conhecer, né? Tem que descansar. Eu já perdi o medo de avião mesmo, né? Já perdeu? Já andou de avião? Já 2 vezes. Gostou? Rapaz, a melhor viagem do mundo. Eu tinha pavor de avião, mas eu fui para Brasília uma vez e fui para São Paulo. Depois eu fui para São Paulo, mas é bom demais. Uma coisa que me impressionou andar de avião foi a gente bota assim um copo de água nem treme, né? É bom demais. Não, e outra coisa, você, rapaz, ó, hoje tem uma linha agora direto todo dia para Fortaleza. Né? É aqueles aviões pequenos, menor, né? Mas você comparar 40 minutos com 12 horas de viagem é muita diferença. É muita diferença. Né? E você diz, mas o avião se cair, aí como dizia o saudoso Dominguinhos, que era cantor, disse, rapaz, você tem medo de avião? Por quê? Ele disse, rapaz, o avião é porque quando cai, machuca demais. Morre todo mundo. Mas a gente sabe que o avião é o transporte mais seguro do mundo, né? Basta botar isso porque quando cai um avião, as pessoas, né? Morre muita gente, demora também. E todos os dias acontece acidente de carro, né? Mas eu perdi o medo. Perdi o medo de avião. E aí, constituí minha família, depois me separei, aí vim morar no Assaré. Por que eu resolvi definitivamente morar no Assaré? Eu resolvi definitivamente morar no Assaré porque minha mãe, na época, ela adoeceu, teve CA no colo do útero. E naquela época, em 1988, eu morava em Minas Gerais, né? E aí eu disse para a mulher, nós vamos morar no Ceará. Morar no Ceará porque
minha mãe está muito doente e a minha vida foi longe dela e eu agora quero ficar o resto da vida dela ao lado dela. E eu vim morar no Assaré. Minha mãe adoeceu aqui no Assaré. E aí a minha primeira mulher não quis ficar aqui, né? E ela distante lá, deu que a gente terminou separando. Né? Mas eu fiquei até minha mãe falecer. Quando minha mãe não nos deixou, eu não saí de perto dela. Mesmo com muito sofrimento, eu passava semanas, né, no hospital lá com ela, Fortaleza, tentando de tudo, mas não foi possível, Deus quis levar, enfim. E depois eu continuei no Assaré. Né? E como é que veio assim, para a sua vida, a questão da locução, do rádio, de idealizar o rádio, eu sempre tive vontade, de trabalhar no rádio, eu tinha aquela paixão pelo rádio. Eu via muito rádio. E quando, em 97 aqui no Assaré, 96 para 97, eu conheci o Amadeu e conheci também o Beni. E a gente falando, eu disse, rapaz, vamos ver se a gente consegue abrir uma rádio comunitária aqui no município. Aí Deus botou na nossa cabeça, aí nós conseguimos. Muito difícil? Difícil, mas teve naquela época, não era através do Ministério das Comunicações, não era através da Anatel, era uma licença que o juiz federal dava naquela época para a rádio comunitária, né? Era um pouco mais fácil. Mais fácil. E aí, através de um amigo, que inclusive ele até hoje trabalha, né, na rádio comunitária, ele conseguiu essa licença para a gente. Sim. Juiz federal, né? E a gente abriu essa rádio, mas... Em que ano? Isso em 97. Agora sim, a rádio, o transmissor, o Amadeu tentou fazer um transmissor, mas não dava certo. O transmissor era fraquinho demais. O pessoal escutava rádios, o transmissor era tão fraco que muita gente escutava o rádio lá na porta da rádio. com o rádio no ouvido. Para poder ver se... Isso nós estamos falando de uma rádio bem no início, onde era com carta, bilhete, né? Era carta, bilhete. Aí nós conseguimos um transmissor potente, um transmissor bom. E aí nós colocamos a rádio, na época estourou, porque foi a primeira rádio comunitária do Cariri e do Cariri Oeste. A primeira rádio comunitária que foi fundada foi aqui, foi a Rádio Patativa. Né? E aí... E o senhor apresentava qual programa? O programa era esse programa polêmico que eu fazia, né? Certo. Eu sempre fiz. Vamos já falar sobre isso aí. Na época tinha um título diferente, não era Fique Sabendo de Tudo, era Cidade em Alerta. Cidade em Alerta, Era lembra? um programa muito polêmico, que me trouxe tantos problemas. Trouxe problemas? Muitos. Isso que eu quero saber. Muitos. Mas falar um pouquinho da rádio. Muitos. Muitas ameaças. De morte. Tentativa de espancamento. Por conta desse programa. Por conta desse programa, do trabalho que eu fazia, né? Porque o meu trabalho sempre foi esse. Era um trabalho investigativo? Era um trabalho de denúncia. Na verdade, era denúncia. Eu recebia as denúncias, as pessoas da comunidade denunciavam. Depois, Cidade em Alerta passou para ser a Jocely Leite, a voz da comunidade. Esse programa durou mais tempo. Porque o Cidade em Alerta nós trocamos logo de nome. Por causa das polêmicas, né? Não foi nem isso. É porque já tinha o Cidade Alerta na TV na época, né? Sim. E aí eu digo, não, eu vou criar um próprio nome, meu nome. Aí, como as pessoas denunciavam, as pessoas reclamavam, né? Tudo em carta. E às vezes no anonimato, porque as pessoas tinham medo, apesar como até hoje tem. Tem. Né? Muitas pessoas têm medo. E aí eu botei Jocely Leite, a voz da comunidade. Tio, o que eu quero saber é o seguinte, por que tantas polêmicas envolvendo o senhor e sempre falando em cima da verdade, não é isso? Sempre falando em cima das denúncias
E não é fácil. Esse trabalho não é fácil. Não é para qualquer um, né? E nós estamos falando de uma pessoa que não teve, como é que eu posso dizer, não teve formação para isso. Foi a formação da vida, né? O processo da vida que lhe deu essa informação. Fez muitos inimigos, né? Na verdade, minha querida, você falou uma grande verdade. Eu nunca me formei em jornalismo. Sim. Eu nunca me formei. Né? O jornalismo, antes da resolução, que dá o direito a você ter o registro jornalístico, tá certo? Essa resolução veio agora recente. Tem uns 6 anos. Que o senhor já fazia isso, né? Você só consegue o registro de jornalista se você tiver também um período que trabalha naquela área. Você tem que provar que você trabalhou. Né? E tudo isso a minha formação é como muitos jornalistas e muitos radialistas que tem pelo Brasil. Sim. É o dia a dia, a experiência que eu tenho hoje. Sim. Eu quebrei muita cara, errei demais. Acertou também. Acertei muito, né? A sua família lhe pediu em algum momento? Muitas vezes. Qual era a sua resposta? Eu dizia que não, porque, como eu sempre digo, isso foi Deus que me colocou para fazer. Essa missão, né? Essa missão foi Deus que me colocou para fazer. Evidentemente que Deus, ao longo do tempo, ia me dando discernimento, me ensinando. Quando eu errava, eu sentia dentro de mim que não era aquilo, eu corrigia. E fui me aperfeiçoando. Mas eu nunca deixei de fazer. Porque eu acho que as injustiças, elas precisam ser combatidas. Deus me deu essa força para me gritar. Muitas vezes, as pessoas dizem, sério, muito cuidado. Porque a minha família mesmo. Sim, né? Eu imagino. Minha família mesmo. Hoje não, meus filhos me dão muita força. Né? Mas me ensinar, pai, isso aqui o senhor não faz, me orienta e tal. Sim. Mas me dão muita força. O senhor tem um filho advogado também, que lhe dá essa orientação. Essa orientação jurídica, né? Mas assim, ao longo do tempo foi muito sofrido. Eu recebi ameaças, aqui teve um período, né, de que na frente da minha casa já tiveram 40 pessoas amando o prefeito, junto com o prefeito na época, para me espancar, para queimar minha casa, que todo mundo sabe da história. Sim. Né? Sim. Eu já tive pessoas na rádio, na tentativa, 3, 4 pessoas na tentativa de me espancar. Eles não me espancaram porque eu corri, me tranquei dentro do estúdio, né? Mas senão eu tinha sido espancado muito. Né? Ameaças, morte, por várias vezes. Né? Eu imagino. E dessa força veio a questão da política na sua vida? Porque a política entrou na minha vida, minha querida, mas eu sou o vereador mais bem eleito. Fui eleito, mais bem votado. Mais bem votado. Quantos votos na época? 636 votos na época. Eu fui mais bem votado, né? Mas a política, na verdade... Foi uma decepção? Foi, para mim eu não tenho mais nenhuma vontade de ser político, assim, profissional praticante, ter um cargo. Sim. Eu acho muito complicado. Muito complicado. E outra coisa, o meu jeito não dá para ser na política. Não dá para mim ser da política. Porque você é muito sincero? A sinceridade. A política, eu disse outro dia para um entrevistado meu, que é político, né? Foi prefeito, e foi o prefeito Luna, eu disse... o prefeito o ex-prefeito de Jucás. Eu disse, a política não dá certo para mim. Porque a política precisa as pessoas ter nervo de sonho. O político tem que ter nervo de sonho, tem que ter nervo em tudo. E eu não tenho. Eu não sei ouvir uma pessoa que está fazendo uma reclamação injusta ou que está errada, tá certo? E eu aceitar e dizer, não, você está certo. Não, você está errado. Então o eleitor brasileiro, ele não tem aquela preparação
tá? Para conhecer os seus direitos, eles querem os seus, aliás, eles querem ter os seus direitos, mas não querem ter os deveres, infelizmente. E o eleitorado ele não está preparado, ele não tem educação política, né? Para saber o que realmente é a realidade da política. Então, por esse motivo, é muito difícil. Então, os políticos, na verdade, não agem como é para si, porque a política, eu sempre digo, é a prática do bem comum. Sim. E é muito poucos políticos que fazem isso. Com certeza. E assim, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é que hoje o senhor está, eu posso dizer, apoiando o prefeito eleito Libório, né? É uma parceria da rádio, do senhor. O senhor está do lado do prefeito, não é isso? Não. Eu estou do lado do prefeito que estiver fazendo aquilo que esteja certo. É isso que eu quero saber. Se Libório fizer algo de errado, eu estou a ponto de criticá-lo. Inclusive, como é que funciona esse bom relacionamento que eu tenho com o prefeito? Exatamente, esse bom relacionamento. Eu disse para ele me chamou para ser assessor de comunicação. Eu não aceitei. Eu digo, não aceito. Porque eu não dou para me ser assessor de comunicação. Não dá para trabalhar em prefeitura. Ia ter que falar só o lado bom. Para falar só o lado bom, tá certo? Não é comigo. E aí eu me sinto preso. Verdade. Então eu disse para ele, não, você vai fazer o seguinte, eu quero ter uma boa relação com você. Sim. Agora sim, por exemplo, quando tiver uma reclamação, eu quero que você me dê atenção para eu saber da verdade. Por exemplo, lá no posto de saúde. Já houve alguma denúncia? Já fiz denúncias, já corrigiram. Então eu estou aqui tendo uma boa relação com ele, até o ajudando. Porque, por exemplo, já houve denúncias de falta de remédio. Certo. Né? Já me mandaram. Eu liguei para a secretária aí explicou, José, mas vai chegar essa semana, na outra semana tem. Agora teve uma denúncia de um esparadrapo, não sei se você soube. Não. Eu vou dar um exemplo. A oposição jogou nas redes sociais, mandaram para mim que o esparadrapo estava usando fita crepe lá no hospital. Né? E na verdade... Não é um esparadrapo diferente. É um esparadrapo novo. E aí eu fui saber, aí eu tive que corrigir as pessoas. Aquele causa dor. Então o meu trabalho é para mostrar a verdade. Sim. E Libório, quando o senhor chega, conversa com ele, mostra que algo está acontecendo, como é que ele recebe essa... Recebe com a vontade de acertar. Todas as vezes que eu ligo, porque quando as pessoas me reclamam, aí eu digo, olha, eu vou colocar, mas eu vou ouvir também o prefeito, vou ouvir o secretário. Sim. Então eu escuto os dois lados. E a população que tire as suas conclusões. Sim. Os ouvintes é que tiram as suas conclusões. Quando eu vejo que a coisa está desmantelada mesmo, aí eu comento, aí eu xingo, aí eu bato na mesa. Eu estou toda hora reclamando lá com o meu secretário de infraestrutura, o calçamento da rua Sargento Gregório. Eu disse a ele, se você não resolver o problema, eu vou para a Pijota. Pois é, não, na verdade... Não, que não vai ser a próxima rua que a gente vai fazer, a sua não se preocupa. Mas muita promessa, muita promessa, e você não pode, então você já tem que jogar no ar mesmo. Quando começa, amanhã, depois, não, você já joga no ar. Verdade. Não tem que estar esperando a boa vontade dos políticos. Sim. Quem tem que, a população não pode esperar as ações, né? Agora, os demais prefeitos que já passaram, eles não tinham respeito ao meu trabalho. Começava desse jeito? Não, começava desse jeito, depois, por fim, já começava a dizer, não vamos ligar não, certo? E aí não me dava atenção, não atendia telefone, tá certo? Queria que a gente falasse só aquilo que eles queriam. E era por esse motivo que o senhor ia se distanciando? Me distanciava. E falava as verdades? E falava as verdades, e eles é que ficavam com raiva de mim. Você está me entendendo? Por a verdade que o senhor falava. Eu falava no rádio. Eu primeiro procurava saber. No início estava tudo muito certo. Não, tá bom. Eles me procuravam. Não. Eu fiquei um tempo sendo assessor de comunicação, um ano, me parece que um ano. Em qual gestão? Na gestão de Evanderto. Eu fui assessor de comunicação dele. Fui assessor de comunicação dele um mandato inteiro. Sim. Muita dificuldade, mas eu fiquei. Sim. No primeiro mandato dele, no primeiro mandato de Evanderto,
eu sentia a vontade e a determinação de querer mudar. E realmente, no primeiro mandato de Evandete, ele foi mudou. Um excelente prefeito. Mudou porque a coisa vinha desmantelada. Né? Aqui, funcionário ganhava na época, antes dele, R$ 40 por mês. Nossa. Era o fazer de conta que trabalhava, né? Era uma esculhambação. E Evandete mudou muitas coisas. A gente não pode falar que ele não mudou. Mudou demais da conta. Sim. Só que eu fiquei só um mandato. No segundo mandato, eu saí, porque eu já vi as coisas diferentes. Por isso é que eu disse que não votaria mais em candidatos 3 vezes. E não concordo com a reeleição. Porque quando o prefeito começa a ser prefeito por muito tempo, aí ele já começa a se dizer, não, eu sou dono do município. Verdade. E o povo está satisfeito, né? Não, eu vou fazer o que eu quero. Aí relaxa. Relaxa. O negócio então, o negócio do caso do Evandete foi esse. Porque não deu certo. Aí eu saí, entreguei a pasta aí, tá aqui, ó, suas coisas, eu vou cuidar da minha vida. Eu espero que a gente mantenha essa boa relação. E aí eu vou fazer o meu trabalho. Sim. E na verdade, ele não aceitava as coisas que eu falava, né? Não aceitava. Era bom uma aguinha, né? Era bom uma aguinha pra gente beber, né, amigo? Molhar a goela, né? Então não aceitava. E hoje, como é a sua relação com a sua comunicação com o Evandete, o ex-prefeito? É muito ruim. Muito ruim? Muito ruim porque eles me machucaram demais, me desrespeitaram muito. Eu não tenho mágoa. Eu não tenho mágoa de nenhum político. Nenhum. Não tenho porque minha raiva é passageira. Não sei o que é isso. Né? Só no momento. Mas ele me desrespeitou juntamente com o filho. Me desrespeitou demais da conta. Esqueceram tudo, né? O passado. Sim. Por conta de poder achar o bom relacionamento, o que eu fiz, o que eu ajudei. Sim. E aí começaram não eles, mas começaram a pagar pessoas para me atacar. Né? A lhe machucar diretamente. E me atacar, né? me difamar, me ferir. Eu fui muito humilhado por essas pessoas nas redes sociais. O senhor se considera a voz da resistência? Não. É isso que eu, como radialista, vejo que hoje o senhor se tornou a voz da resistência. Porque o senhor foi muito combatido, foi tentado frear demais, né, muitas inimizades, por falar a verdade. Como o senhor falou aí. Já teve momentos que errou, reconhece que errou. Já pediu muitas vezes desculpas. Já pediu desculpa, isso é louvável, isso é ser humano, porque todo ser humano erra. Mas por que o político não quer errar, só quer mostrar o certo? Porque o político que não tem Deus no coração e que não pratica o bem comum, tá certo? E são muitos, eu não quero generalizar, mas o político que não tem a política como uma prática do bem comum, eles nunca querem dizer que estão errados. Verdade. Eles nunca vão dizer que estão errados. Na verdade, Tina, é o seguinte, vou beber uma aguinha aqui. Vamos água, a gente falar melhor. O locutor fala muito, né? Na verdade, é muito difícil você encontrar um político que pratica o bem comum. É difícil. É difícil, é muito difícil. Existe, tá... mas eu não generalizo, tem políticos que eu conheço que eles não praticam o bem comum, tá certo? A todo momento, mas na grande parte da vida pública deles, eles praticam. O que está sendo praticado no Massaré é o bem comum? Rapaz, eu vou ser sincero para você. Eu não sei se porque eu não acompanho todas as ações da prefeitura. Aquilo que me repassam, né? Aquilo que eu vejo, as reclamações que vêm da população. E as reclamações que vêm da população são poucas, até agora. Até agora, são poucas. Né? São poucas. Mas tem muitas falhas nessa gestão. Muitas. Precisa ser corrigida. Uma, por exemplo, que o senhor acha mais grave? Por exemplo, nós vivemos numa comunidade de pessoas pobres. Sim. Massaré é pobre. Massaré é um município brasileiro muito pobre.
Pra você ter uma ideia, a nossa riqueza, gerando toda a economia do nosso município, entre a agricultura, pecuária, aposentados, dinheiro que vem do governo federal, SPM, tudo, entra aqui no município mensalmente, no geral, né? Não é na prefeitura, mas no geral, nossa economia é em torno aí mensalmente, em torno aí de 8 milhões no máximo, por mês, 8 a 10 milhões por mês, talvez isso, 10 milhões por mês. Pra você ter uma ideia, ali no Crato, que é uma cidade pequena ainda do Ceará, só a Grendene, que é uma fábrica lá, roda por mês isso. Só a fábrica? Só a fábrica Grendene, né? O comércio do Crato é visivelmente maior do que o comércio da cidade. É lógico, então nós somos uma cidade pobre, de pessoas que vivem de salários, de pessoas que vivem muitas vezes de empregados de desemprego. E você vê a todo momento lojas abrindo, lojas fechando, o pessoal não aguenta o comércio, a pandemia está aí, pessoas E agora nessa pandemia piorou mais a situação. Então eu vejo assim, o Assaré precisa de um gestor que dê prioridade a essas questões sociais. Mas o desemprego, isso é generalizado, isso é no Brasil. Mas você acha que a prefeitura tem recurso para fazer melhor? Não, a prefeitura não tem recurso. Os recursos da prefeitura para gerar emprego não tem como. A prefeitura já é inchada de tanto emprego. Sim. O que precisa ser feito é políticas públicas que possam gerar emprego. Como? Como? Em buscar, olha, José, como é que vai buscar? Faz as parcerias com o governo federal, faz as parcerias com o governo do estado. Tem os deputados que são votados por isso. Se tiver uma política pública a fim de praticar o bem comum, consegue trazer empresas para cá. Xaramubim era uma cidade desse tamanhozinha, hoje é uma cidade grande, porque lá trouxeram muitos, o polo calçadista lá é muito grande, os prefeitos, os políticos lá trabalharam para isso, trouxeram indústria para lá. Parambu, é bem aqui, a cidade é a região mais seca do Brasil. E Parambu, Tauá, são cidades desenvolvidas com fábricas, porque os políticos lá fazem parcerias e trazem as indústrias. Aqui não. Aqui, na época de uma eleição que vamos ter agora, né, as lideranças políticas votam no deputado, se ele der 100 mil, 200 mil, né? Tá ótimo. E aí não tem aquele compromisso de trazer as indústrias, de trazer a geração de emprego. Eu acho que se bater forte, tiver um político que corra atrás, a geração de emprego é muito importante. Porque você já pensou, aqui no Senador Pompeu, eu vi uma matéria, eu até falei, Camilo, pense no Assaré. Camilo foi inaugurar uma fábrica, vai gerar 1.000 empregos aqui em Senador Pompeu. Imagina aí 1.000 empregos no Assaré. 1.000 empregos no Assaré hoje. 1.000 pais de família ou mães de família com emprego de um salário. Então, são essas questões que eu digo, que eu acho que a prática do bem comum é isso. E que os prefeitos não fazem. Esse prefeito agora, a gente vai estar dando, é um ano, eu estou dando mais um tempo. As intenções dele são boas. Sim. Eu espero que ele venha praticar. Ele largou tudo, as empresas, tudo, para se dedicar ao Assaré. Ele está buscando recursos. Mais obras não é importante. Porque o que precisa, como diz o Lula, o que precisa é de assistência às pessoas que estão passando fome, passando necessidade. Tem muita gente passando fome. Muita gente. Porque não adianta você fazer uma obra, e uma obra grande, uma praça bonita, o pai de família que passa naquela praça, ele não vai dar valor àquela obra sabendo que o filho dele está passando fome em casa. Não. Que as dificuldades dele continuam. Então aquela obra não vale de nada para ele. Muita gente me pede, muita gente vem até a mim e me pede, nos bastidores da minha vida, para mim fazer campanha. Eu não faço. Eu não acredito em campanha, porque eu tenho muito medo. A gente não sabe, no fim, se vai atingir o que a gente quer. E também tem muito aquela visão que a pessoa que faz campanha pega uma parte para si. Eu morro de medo desse tipo de ação, entendeu? Mas eu vejo, né, como radialista, como comunicadora, que não tem nada a ver com a vertente do senhor, que é denúncia e tudo mais, muitas pessoas passando fome. Muitas pessoas na Assaré precisando de cirurgias, né? Precisando de ajuda financeira, que realmente não tem o pão para botar na mesa dos filhos.
Na verdade, olha, o meu trabalho eu agradeço a Deus todos os dias eu agradeço a Deus de me dar essa tarefa, que não é fácil, é árdua, e eu agradeço pela minha profissão que eu adquiri no dia a dia. E essa minha profissão também, ela faz com que eu possa ajudar as pessoas. Eu tenho ajudado muita gente. Se eu for relatar aqui a quantidade de pessoas que eu já ajudei através da minha profissão, a quantidade de pessoas que eu salvei vidas, a quantidade de crianças que eu salvei vidas, a quantidade de cirurgias que eu consegui, a quantidade de pessoas que precisaram da minha voz, através da comunicação, através do rádio, eu ajudei. E isso é muito gratificante para mim. Mais do que na política. Mais do que na política. Muito mais, né? Mais do que na política. Porque na política, eu como vereador, eu só fiz brigar, não fiz nada. Até os projetos que eu entrei lá, ninguém aprovou. Foram o vereador que mais apresentou o projeto na época e só foi aprovado um. Que foi qual? Assim mesmo foi na marra, um projeto de indicação para a criação do Conselho Tutelar na época. Sim. Que eu tive que entrar na justiça para poder o prefeito criar o Conselho Tutelar. Ninguém sabe disso, mas eu tive que fazer isso. Né? Que eu entrei na marra. Foi o único projeto que até hoje está atuando. Que está aí atuando, que é o Conselho Tutelar, que na época o prefeito não concordava com a criação do Conselho Tutelar. Né? E era um projeto de indicação meu, ele era adversário. Sim. A verdade é essa, né? E aí foi um único projeto, mas dos outros 12, nenhum, nem sei se existe na Câmara. Então, assim... foi muita briga? Muita briga, muita discussão, muita polêmica, muita conversa. Na verdade... O senhor é polêmico, né? Sou. Eu não me orgulho de ser polêmico. Por que José não gosta de José? Porque José é polêmico. Então não gosto de mim. Então não gosto. Porque eu polemizo mesmo. Se eu ver que está errado, eu digo que está errado, eu discuto, eu debato, eu falo. Independentemente de ser aliado meu, de ser amigo, está errado, a gente tem que colocar a verdade. Porque não adianta você também chegar num rádio e começar a mentir, porque daqui a pouco você perde a credibilidade, você não está mais no rádio. Eu estou no rádio há 30 anos, há quase 30 anos, por quê? Porque as pessoas acreditam, meus ouvintes continuam me acreditando em mim. Sim. Então eu preciso trabalhar com a verdade. Se eu não quiser falar a verdade, então é melhor ficar calado. Se você não quer falar a verdade, fique calado então. Não vá tentar remediar, não. Eu acredito que tem que ter propriedades para falar. E o senhor entende de política, entende de gestão. Não, e quando você vai falar, você tem que estar também, você tem que apurar, você tem que estar baseado, você tem que saber o que você vai falar. Sim. Não adianta você falar uma coisa porque fulano falou. Você tem que apurar. Eu fiz uma matéria agora que saiu agora, de um vereador lá de Mombasa que espancou um idoso de 64 anos, um velhinho doente, diabético, ele espancou, quebrou a caveira desse senhor. Aí uma filha dele ligou para mim e disse: "Seu José, o senhor pode botar essa matéria?" Eu digo: "Se você me der as provas." Mandaram o vídeo, mandaram as provas, liguei para a polícia, liguei para o vereador para saber, o vereador não me atendeu. Eu coloquei a matéria no ar. Está aí rodando. Então, porque o cara é vereador, não vou falar, não. Nós temos que denunciar esse tipo de coisa. Mas está lá apurado, está lá as provas. Não adianta, você coloca. Aí eu falar sem eu ter prova, eu não vou falar. Nunca vou falar. Isso foi do tempo. A história já aconteceu de fazer sem prova. Quando eu quebrei a cara no início, eu fazia muita coisa que as pessoas diziam. Por isso eu quebrava a cara, era mentira. Não era verdade, eu confiava nas pessoas. Hoje, as pessoas que denunciam para mim, eu digo: eu quero provas. Sim. E se for uma coisa, não, eu vou apurar primeiro. E vou ouvir também as pessoas que estão sendo denunciadas. De lá, né? Porque senão fica, como eu sempre digo, a notícia, sem ouvir os dois lados, fica pé quebrado. É verdade, eu entendo perfeitamente. E nessa trajetória, muitos amigos... Demais. Olha, as pessoas, José criou muitos inimigos, mas eu criei mais amigos. Eu tenho tantas pessoas que mandam mensagem para mim, e engraçado, as pessoas que eu ajudei, né, tem algumas que foram ingratas, não reconhecem.
Teve muita Do gente... rádio? No rádio e as pessoas que eu... Porque tem muita gente que é ingrata, né? Sim. Por ingrata até com Deus, porque Deus é a coisa que ele mais sorri, é quando você agradece a ele. Você sabia disso, né? Com certeza. Que Deus sorri para você quando você agradece. Ele adora a gratidão. Tem muita gente ingrata. E não é diferente comigo. Mas tem muitas pessoas que têm um respeito, né? Que têm um carinho. Que gostam de que verdade. Gostam de verdade, né? Tem muitas pessoas, mesmo de fora, que eu tenho nas minhas redes sociais, Sim. que me aconselham, que amigos meus de infância que torcem por mim, a minha família, né? A minha família. Eu tenho muitos amigos. Assim, amigos e pessoas que me compreendem, pessoas que gostam do meu trabalho, que defendem o meu trabalho. Tem umas que não vão dar a cara a tapa porque tem medo de represália. Tem gente que é medroso, não é igual ao José Leite. Ninguém é igual, não precisa ser igual ao José Leite, tem que ter medo. É verdade. José, você tem medo? Você não tem medo de morrer? Tem. Se você pensa que eu não tenho medo, por isso é que eu não morri até hoje, é porque eu tenho medo. Qual foi a sua pior reportagem? Foram tantas, né? Foram muitas reportagens aí que eu nem me lembro, mas deixa me ver. Não me recordo não, nem da pior e nem da melhor. Nem da pior e nem da melhor? Não tenho assim mais. Olha, as coisas ruins que acontecem na vida da gente, minha querida, a gente tem que esquecer. Verdade. E se você for ficar Usar martelando... como degrau, né? Ele não está virado demais assim não, de cabeça para baixo? Eu acho que ele não está aguentando nossas histórias não, viu? Então as coisas ruins a gente tem que procurar esquecer. O que a gente tem que estar sempre lembrando são as coisas boas e lembrando do presente. O presente é muito importante. Como é que foi essa transição da rádio, né, que era uma rádio física... É a tecnologia, né? Para essa rádio TV. O senhor foi primeiro no ar, no Facebook... E viu que dava certo as lives? É assim, porque eu vim acompanhando a rádio comunitária, essa rádio Patativa, é o símbolo, né, da comunicação do Cariri Oeste. E aqui do Assaré as pessoas deveriam ter um pouco mais de respeito. Tem alguns políticos que não respeitam. Tem alguns políticos, a minha raiva de alguns políticos é essa, que nunca tiveram respeito. Sempre usaram a rádio Patativa, quando não pôde mais usar e abusar, né, aí tentaram destruir a emissora, tentaram fechar a emissora. Aqui essa rádio já sofreu muito, né? Perseguições políticas. Porque os políticos só elogiam você quando enquanto você está elogiando. Bonzinho com eles, né? Então a rádio foi isso. Mas a rádio Patativa, ela... Ai do povo se não fosse a rádio Patativa. Ai do povo se não fosse essa rádio. O povo tinha sofrido mais do que vem sofrendo. Mais ainda. E ao ar pelo Facebook lhe deu uma proporção maior, né? Porque aí comecei a andar no Brasil e no mundo, né? Sim. E aí foi a ideia de eu criar a Rádio e TV Patativa. É uma rádio web e uma TV web. Hoje todos os locutores estão ao vivo? Lá na rádio, sim. Na rádio tem os locutores, que é todo o sistema. Hoje a rádio está em um novo prédio, né? Mas a Rádio TV Patativa é um estúdio meu, é uma rádio da web, onde eu retransmito meu programa. Hoje, o que é que eu pensei, até para salvar a Rádio Patativa de um possível denúncia, processo e tal? Eu criei o estúdio, Rádio TV Patativa, e hoje a responsabilidade de tudo que eu falo, tudo que eu faço, é minha e da Rádio TV. A Rádio Comunitária Patativa, ela está isenta disso, porque ela só retransmite. Tô entendendo. Entendeu? Então eu salvei aí, porque tudo que eu falava lá na rádio, as pessoas entravam contra a rádio. E agora não, agora tem que entrar contra o José. Aí vem brigar com o José. Aí não tem como. Não tem como, a rádio está isenta, está lá. Né? Mas mesmo assim, manda de vez em quando a Anatel lá e tal, mas eu aviso aqui os políticos. Esqueçam a Rádio Patativa. A Rádio Patativa só retransmite. Como também as outras. Quantas rádios hoje? São mais de 10 emissoras que retransmitem. Rádio Campus FM, Rádio Centro de Araripe, Simão Rádio Web do Crato, Cantagalo FM de Sali, aliás, Rádio Campos de Campos Sales, Cantagalo, Adiuaba, de Jucás, Cauípe FM, Milênios em Fortaleza, tantas emissoras que retransmitem o meu programa e elas são isentas de tudo.
compram o programa, na verdade? Não, eu transmito de graça, eles retransmitem lá para mim de graça. O senhor só fala no nome da rádio? Fala o nome da rádio, eles têm audiência lá, Sim. né? Eles têm audiência lá e a gente tem algumas emissoras, como não tem um poder aquisitivo muito, me parece que são duas ou três emissoras que eu dou uma gratificação para energia lá para eles, eu ajudo lá eles. Em vez deles me pagar, eu que pago. O senhor que paga. Mas escute, qual foi a sua maior conquista no rádio? A minha maior conquista no rádio. A minha maior conquista no rádio. Credibilidade. É manter minha credibilidade, né? Isso, com certeza, eu, graças a Deus, venho mantendo, mas a minha maior conquista foi ajudar as pessoas. Eu ajudei muita gente. Eu quero deixar aqui um recado ao povo do Assaré e agora as demais cidades, que agora eu estou chegando mais longe, mas o Assaré especialmente. Eu sempre digo que ai de nós se não fosse a polícia. É verdade. As polícias. Muita gente fala mal das polícias. A polícia, todo mundo que dá errado, a polícia, não sei o quê. Ai de nós se não fosse a polícia. Ai de nós se não fosse a justiça. Ai de nós se não fosse as leis. E ao povo do Assaré cabe isso. Ai de nós também se não fosse Jocélio Leite. Está falando, gritando por vocês. Verdade. Porque quantas vezes eu gritei, quantas vezes eu falei pelo povo do Assaré, principalmente aqueles mais sofridos. Já teve vontade de parar? Já. Mas já, aí não seria o senhor? Não, aí eu tenho uma coisa, não, você não pode. É uma coisa que impede que você não saia. Não pare. Não pare. Não desista. Continue. Então, e outra coisa, e agora, muito mais, porque eu não tenho nenhum compromisso político com ninguém. Nem tenho compromisso político com nenhum político. Eu saí de todos os partidos políticos. Não é mais filiado a nenhum? Não mais filiado a nenhum. Fui fundador do PT, todo mundo sabe, em 1992. Mas eu saí, não sou mais petista, não voto em Lula. Tem muita não vota em Lula, tem muita gente. Eu vou esperar aí os candidatos. Eu não sabia que o senhor não vota em Lula. Não, eu defendo Lula. Defende até hoje? Defendo Lula. Defendo. Porque eu sei da história do Lula. Eles dizem que Lula é ladrão. Mas o senhor defende a história? A história, a vida dele, o político Lula. Porque eles dizem que o Lula é ladrão. O Lula deixou 371 bilhões de dólares nos cofres da presidência. Como é que o ladrão deixa desse tanto dinheiro lá? Você acha que é porque não conseguiu tirar tudo? Será? Será? Então, assim, eu não vou botar a mão no fogo por ninguém, mas a minha justiça provou que Lula é ladrão. E aí, o que Lula fez pela pobreza, o ideal do Lula parece que saiu daqui da minha cachola e foi para a cabeça dele. Era aquele que Ele se identifica muito comigo. Entendeu? Então eu acho que tem seus defeitos? Tem. Eu não vou dizer que o Lula é perfeito. Né? Fez muita coisa também que eu também não concordei. Mas dos políticos todos, tá certo? Que estão aí no Brasil. Eu acho ele o melhor. O melhor. Para mim é o melhor. Não voto nele, que é uma ideia que eu tenho de não votar num candidato mais de 2 vezes, como eu já disse no início. Sim. Que eu acho que é demais. Você acha que vai se colocar a política novamente? Como é que a gente... Presidente da República? Ele tem tudo para ser o novo presidente da República. Você acha que ele ganha de Bolsonaro? Com certeza. Eu vou deixar aqui um recado para os bolsominions que têm pavor de mim. Com certeza. O Lula vai voltar a ser presidente da República. Porque vai ser igual a Nelson Mandela? Pronto. As pessoas dizem, mas o Lula é um prisioneiro, um ex-presidiário. Olha, você pode ser um ex-presidiário, você pode ser preso, Jocélio Leite pode ser preso. Agora tem que ver o porquê da prisão, o motivo da prisão. Você acha que foi uma injustiça na época? Grande, sacanagem. Foi golpe que deram em Dilma, foi sacanagem que fizeram com o Lula.
hoje é que a história está contando realmente o que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu com o Lula. Qual Então, é o recado que o senhor vai deixar para os bolsonaristas? é um recado que vocês vão morrer turir, porque o Lula vai voltar a ser presidente da República. O senhor acha que... Com certeza. Acho que ele ganha aqui no Açaré? Aqui no Açaré? Sim. Meu Deus, no Açaré vai ser De lavar. como no Brasil. Ó, eu sempre digo o seguinte, o Brasil é o Brasil começa nos municípios. Se você não sabe, fique sabendo. Sim. O Brasil começa nos municípios. Tudo que acontece, começa a acontecer nos municípios. Na política não é diferente. Então, aqui no Açaré, o Lula vai dar uma lapada tão grande em todos eles, em Ciro, em todo mundo aí. Tá? E vai ser igual ao Brasil. No Brasil. Vai acontecer uma eleição, a não ser que tire a vida dele. Aconteça alguma coisa com o Lula, mas se ele tiver vivo, for candidato, não tem para ninguém. Porque Acho que ele ganha no primeiro turno? Provavelmente sim. Provavelmente Sim. É uma política fácil? É uma eleição fácil? Não, porque ainda o Bolsonaro está no poder. O Bolsonaro tem 40 milhões de pessoas ainda do lado dele. 40 milhões? 40 milhões. Mas não dá para ganhar a eleição. Não dá nem para ir para o segundo turno com 40 milhões. Ele tem 20%. 25% de eleitor. Com 25% ele não vai, se ele não correr. E agora com a candidatura do Moro, aí é que ele está lascado. Porque aí é capaz dele nem ir para o segundo turno, porque o Moro vai tirar ele do segundo turno. O senhor acha isso? Porque os eleitores de Bolsonaro, grande parte, está chateada com o Bolsonaro, mas não quer votar no Lula e vai votar no Moro. Que foi o ex-aliado. Não vota em Lula, mas vota no Moro. O Moro tira os votos do Bolsonaro. Essa é a minha visão política. Sim. Bom, mas resumindo. Então, assim, as pessoas... Por que você é muito criticado, José? Por que você é muito odiado? Por que as pessoas não gostam de você no rádio? Tá? Por quê? Porque eu sou José Leite. Eu faço aquilo que a minha ideia e que aquilo que corresponde à verdade eu coloco. E as pessoas só gostam de você quando você agrada. Quando eu falo mal do Bolsonaro, tem pessoas que não gostam. As pessoas começam a ficar ruim. Quando eu falo mal critico, não é falar mal. Quando eu critico o Evanderto, as pessoas que gostam do Evanderto ficam com raiva. Mas isso é quando eu critico o Libório, as pessoas do Libório ficam com raiva. Então, eu não tenho esse negócio. Por isso é que as pessoas... Olha, eu digo que agora teve um lance engraçado. A eleição passada, o Evanderto ganhou do Samuel, né? Sim. E aí eu criticava o Samuel demais da conta. E o povo do Evanderto era tudo. Aí era um homem. Era, não era? Aí é o homem, rapaz. O homem do Açaré é Josélio Leite. Em outro nível. Aí né? botava. E o povo de Samuel tudo com raiva, com ódio. O Evanderto ganhou as eleições. Aí eu comecei a criticar o Evanderto. O povo de Evanderto já tem pavor de mim. E o povo de Samuel que tinha raiva de mim já começava a dizer, aí é gente, menino. Então, é por esse motivo. Agora... E sempre em cima da verdade. Agora me diga uma coisa, aí eu vou ter que fazer o quê? Se não for para mim fazer o que eu faço, é melhor eu sair do rádio e ir para casa vestir meu pijama. Porque eu não vou fazer programa. Oi, amor, você tá bem, agradando as pessoas. Não vou fazer isso, que não é meu estilo. Não tem como. Não tem jeito. Então eu vou continuar sendo esse. De mandar música, e alô. Não, até que eu gosto de mandar música, né? Um alô. De vez em quando eu boto umas músicas com crítica, mas eu boto. Eu acho bom o programa musical. Eu tinha um programa aqui que infelizmente eu parei por conta da tecnologia da internet que não deu, que era Saudade Não Tem Dado, eu fazia aqui em casa. Mas eu parei, o pessoal tudo reclamando, o celular era bom demais. Eu adoro fazer um programa musical, eu adoro. Mas
se eu não fizer o programa como eu faço, para mim não presta. Não é o senhor. Não sou eu. Não é o senhor. Muito legal, assim, conhecer um pouco da sua história, que eu sei que tem muito mais para ser dito, muito mais para ser falado. Eu fui pego de surpresa e não me preparei. Em uma hora, mas o bom é isso, né? Pega a pessoa de calça curta. Né? Pegou de surpresa. Em mais de uma hora, eu acho que tem muito mais história. E assim, eu admiro o senhor, e é como eu falei, quando eu fui me despedir da Patativa, que eu tenho o prazer de ter iniciado, né? E lá a Patativa, a Rádio Patativa, né? E eu vou voltar a falar da Rádio Patativa, já deu oportunidade a tanta gente. Olha, Jocélio Leite deu um curso de radialista aqui para vários jovens. Tem muitos jovens aqui no Assaré que hoje estão no rádio. Não estiveram no rádio, já saíram, mas estiveram no rádio, através do curso. Eu entrevistei uma pessoa que, para mim, é fora de série, que é o Anderson. O Anderson Bantin, não sei se você conhece. Não. O Anderson, ele é um pastor, hoje ele trabalha, ele mora no Rio de Janeiro, é aqui do Assaré, de muita credibilidade. Ele prega, ele dá palestras, sabe? O Anderson Bantin. E o Anderson era bem pequenininho, cabeçudo. E lá no curso, eu conversando com ele, explicando para ele, e ele, quando veio aqui no Assaré, ele veio no meu programa e veio me agradecer. E foi dali que despertou a ele. Sim. Ele tinha vergonha de falar em público, sabe? Eu dei um curso também das pessoas perderem a vergonha de falar em público. E ele hoje é um palestrante tanto, sabe? E ele me agradece muito por esse curso. E outras pessoas. Então, a Rádio Patativa, ela tem muito serviço prestado. Muito serviço prestado. E eu sou muito grata à Rádio Patativa por ter aberto as portas para mim, né, no início. E eu estou apenas engateando. E é como eu falei para o senhor em bastidores, que eu sou muito agradecida ao senhor por ter aberto as portas da Patativa. Manuel Fernandes, que me ensinou toda a mecânica ali, que eu fiz o início do programa. Hoje está diferente, viu? Se você for lá na Rádio Patativa, está muito diferente. Hoje está bem mais, tecnologia bem mais top, né? E era muito engraçado fazer para Manuel. E fiquei ali pouco tempo, né? Por conta que estava muito longe para mim, enfim, mas me sinto assim lisonjeada, porque quem quiser estar hoje no rádio tem que se espelhar nos melhores. E é claro que eu me espelho no senhor, tenho muito orgulho, né? Acho que o senhor tem muito serviço prestado, muitas histórias brilhantes, muitas conquistas em cima de algumas decepções, mas mais conquistas. Se o senhor chegou nesse patamar, é porque o senhor foi merecedor de cada degrau que o senhor subiu. E eu acredito que eu estou falando como a voz do povo para o senhor. O senhor falava a voz do povo para o povo, estou falando do povo para o senhor. Eu acredito que as pessoas são muito agradecidas, né? Quem gosta do rádio é uma coisa impressionante. Quem gosta do rádio defende, não perde. Quando perde, acha ruim, até dá uma satisfação porque perdeu. E tem muitos fãs do senhor espalhados por muita gente. Nossa, você é sobrinho de Jocélio Leite. Acho incrível, entendeu? Tem uns que não gostam não, né? Eu digo sempre, minha querida, que eu não estou lá para agradar ninguém. Eu estou lá para fazer meu trabalho. E se eu for agradar as pessoas no rádio, eu digo o seguinte, essa é uma frase que você deve levar para você. Isso é muito nobre. Você nunca queira agradar todo mundo. É impossível. Porque é impossível. Porque também, se você for fazer rádio tentando agradar a todo mundo, tá certo? Você não terá sucesso, não. É verdade. Não terá sucesso de jeito nenhum. Com certeza. Então, você tem que ser você. E eu dar um conselho aqui para os radialistas, para os menos vividos, né? Dizer assim. Vocês têm o rádio como um instrumento para servir as pessoas. Você não tem um rádio para você somente aparecer,
e querer ganhar dinheiro, não. Porque em rádio a gente não ganha dinheiro. Não ganha. Em rádio eu não conheço. Eu graças a Deus, graças a Deus tenho a minha vida hoje, posso dizer, bem estruturada. Né? Minha vida bem estruturada, criei meus filhos, vem de comércio, vem da minha luta, eu já trabalhei. Menino, eu trabalho tanto por fora que o povo imagina. Mas agora não, agora eu estou me dedicando muito ao rádio, tá certo? Tá meus filhos já estão criados, tá, né? em outro momento. Mas o rádio não dá dinheiro, o rádio não dá dinheiro a ninguém, não. Tem gente que acha isso, tem gente que acha isso impressionante, né? Tem gente que acha isso impressionante quando eu digo, ó, eu faço um programa voluntário, eu não ganho nada da rádio. Tem gente que nem acredita. Eu não ganho nada da rádio, meu Deus do céu. Às vezes quando eu faço uma coisa, uma mexã, é irrisório. O meu ganha-pão vem de outras vertentes. O pessoal não acredita que a gente não ganha nada do rádio. O rádio precisa você ter amor por ele, você tem que ter amor pela profissão. Ó, eu tenho amigos meus que é radialista e não trabalham no rádio. Eu tenho um amigo meu, que é o Técio Viana, ele é técnico de rádio, técnico de eletrônico. É um excelente radialista. Sim. Um excelente. Hoje ele tem a rádio web dele, tem uma rádio centro, lá de Arari. Mas ele diz, Jocélio, rapaz, se eu fosse viver do rádio, eu já tinha morrido de fome. Tem muitos radialistas. Tem um amigo meu que é parceiro agora, eu conheci agora, que é o Francioli, que faz parceria comigo, mandando reportagem para mim lá do Crato. Uma pessoa maravilhosa, tem uma paixão pelo rádio. Mas ele diz, Jocélio, nunca ganhei. Aposentou, já tem 60 e poucos anos. Aposentou, a mulher aposentada, vive do aposento. E no rádio é alguma coisinha que ele sabe. Lá uma vez, então fez uma parceria. Ele diz, ator, ele é ator também está aposentado, ator, cineasta, mas ele trabalhando no rádio, ele diz, eu nunca ganhei nada. É muito importante a gente falar isso, porque tem muita gente que diz assim, Jocélio tá bem, é o rádio. É nada, estou enganado. Estou enganado, porque assim, você conhece o radialista, vê que ele tem outro comércio, é daquela vertente, porque olha, eu vejo muita gente com a ambição de pegar propaganda e ali fazer. Não, eu me sinto muito tranquilo. Eu não ligo para propaganda não. Porque... Às vezes a gente corre atrás de um patrocínio. E eu gosto de divulgar, assim, não sei o senhor, eu gosto de divulgar aquilo que eu passo credibilidade. Eu já parei de divulgar porque eu vi que ali não estava passando a credibilidade. Eu fui atrás como era que estava acontecendo ali aquela prestação de conta da pessoa e não estava muito legal. E eu parei de divulgar. Que eu só divulgo quem eu acredito, entendeu? Olha, eu quero os patrocinadores que a gente tem para manter a rádio, e agora os meus patrocinadores para manter o meu trabalho, porque o meu trabalho eu preciso de equipamentos bons, né? Uma tecnologia exige isso, né? E os patrocinadores para isso. Exatamente. Mas não é para fazer fortuna. E outra coisa, lógico. Agora sim, uma coisa eu digo, eu não corro atrás não. Eu também não. Eu já tive atrás de patrocinadores nos comércios, mas agora eu não corro mais atrás não, sabe? Porque tem alguns comerciantes, não é todos, né? Que dizem, nós vamos ajudar, como se estivesse ajudando, sabe? Não é um serviço, não é um serviço, porque é um serviço que a gente presta. É um serviço. Eu fui obrigado a dizer um dia a um comerciante, meu amigo, eu não vim aqui pedir esmola a você não. Eu vim aqui para te prestar um serviço, para te propor um serviço, e um serviço muito bom. Agora eu não vim pedir nada de ajuda. É verdade. Ele deve estar me ouvindo isso. E hoje ele é meu patrocinador há muitos anos. Mas na época eu fui obrigado a esclarecer para ele. Porque... Ora, mas, meu amigo, se eu estou vendendo, se eu estou divulgando a tua marca, estou divulgando a tua loja, e tu me paga uma quantia, se tu sabe que tu me paga uma quantia, por isso, por que você está me ajudando? Sim. Então, aí eu parei de ir atrás. Já aconteceu do senhor divulgar e a pessoa não pagar? Já aconteceu. Outra coisa, os programas da Rádio Patativa, eu sempre falo com a Mirinha, que é a diretora-geral, presidente, né, da associação, e eu sempre falo com ela, procure escolher as pessoas que vai fazer programa.
Eu, no início da Rádio Patativa, nós tivemos muitos problemas com programas que não tem nada a ver. Como, por exemplo? Vou dar um exemplo. Já várias pessoas que dizem que mexem por exemplo, com evidente, essas coisas, que me procuram fazer programa. Que a cura doenças, essas coisas, que me procuram. Isso não, eu não faço isso não, porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que o rádio comunitário, leve essas informações que não sejam. Então, se você faz, tá certo? Tudo bem, eu respeito. Agora, a rádio não. Porque nós fizemos isso um tempo e fomos enganados. E as pessoas enganaram as pessoas do Açaré. Vários. Inclusive foram enganaram as pessoas com mentira, dizendo que curava doença e não era nada disso. Comeram o dinheiro das pessoas. Fizeram um programa na rádio na época e não pagaram. Depois eu encontrei eles. Aí o que acontece? A partir disso aí, eu digo, primeiro, como é que eu vou botar uma pessoa numa emissora se eu não quero que as pessoas de Açaré sejam enganadas? Como é que eu vou botar uma pessoa para enganar as pessoas? Parei de divulgar. Eu parei de divulgar por isso. Então, assim, eu respeito quem quiser, tem sua religião, cada um tem a sua religião, não gosto de falar nisso, tá certo? Evidentemente, quando eu vejo um pastor que está enganando as pessoas, eu digo que é mentira, que ele é safado, né? Que eu tenho muitos. Agora, se a pessoa de ir numa igreja, tá certo? Numa outra igreja, eu sou católico. Vou deixar de ser católico nunca. Pessoa de deixar de ir numa igreja, deixar de ir num centro espírito, deixar de... Faça o que você quiser, quem vai julgar é Deus. Se você tem a fé, a sua fé é sua, não é minha. Se você vê Deus dessa forma, então... Agora, o que eu não vou deixar, tá certo? É o errado. O errado que eu acho que não está errado é a pessoa chegar numa emissora de rádio, que é o caso, uma rádio que a gente domina. E passar uma verdade... Não, e chegar lá e dizer, não, eu curo, as pessoas que estão doentes, com problemas, me procurem, que eu curo. Não existe isso. Isso não existe. Então, não vou deixar mais isso acontecer. Bem delicado, e o senhor faz muito sério. Eu, para encerrar, vou fazer aqui um ping-pong, né? Vou dizer uma palavrinha. E o senhor fala a primeira que vinha na sua cabeça, tá bom? Tá, será que o celular vai aguentar isso? Eu espero que sim. Vamos lá. Família. A família para mim é tudo na vida. É tudo. Eu acho que se não fosse a família, eu vou te contar uma coisa para você, eu não seria nada. Nossa Senhora, a família é tudo. Certo. Deus, muito. Deus. Eu digo, olha, eu fiz um comentário agora recente na rádio, foi sexta-feira. Eu digo, olha, é difícil você viver o dia a dia, viver essa vida com Deus. Imagine sem Ele. É que fica mais difícil. Imagine sem Ele. Deus, a minha fé em Deus só. Conquista, a sua maior conquista. Rapaz, a minha maior conquista é manter a minha credibilidade durante esse tempo todo que eu sou radialista, né? Essa como até Miriam me deu um zoom aqui para mim, e a credibilidade. Eu fico muito feliz se as pessoas acreditam em mim, sabe? Evidentemente que isso custou muito caro, mas essa é uma das conquistas. Hoje o senhor está tranquilo em ter conquistado isso? Tô tranquilo. Casamento? Casamento, eu já fui casado uma vez, né? A minha primeira mulher é uma excelente mãe. Ela sofreu muito com a separação. Quer dizer, nós sofremos separação, eu aconselho que jamais eu procure viver, porque não é fácil. Não é fácil. Eu sei da experiência. E com a minha segunda mulher, que é a Meirinha, para mim é uma maravilha. Primeiro porque é uma pessoa que tem tudo a ver comigo, né? Que foi um encaixe perfeito. É meio valente. É valente? É valente, mas briga? aí quando eu gosto de mulher assim. É valente, mas a gente briga e quando eu também dou os gritos, ela se aquieta e é assim mesmo, a gente vai levando. Mas bota moral.
Ela que manda na casa? Não. Não? Tem um amigo meu, não. Olha Tem um a cara amigo, dela. tem um amigo Seria meu. bom virar a câmera pra... Tem um amigo meu que eu cheguei na casa dele. Agora esse amigo meu, quem manda na casa é a mulher dele. Aqui quer dizer que é o senhor. Tem Não, a gente os dois. Isso não vai gerar um hematoma? Não, é os dois. Não? Quem manda na casa é os dois. Agora sim, na casa, na cozinha, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa aqui para casa, eu sempre pergunto a ela. Porque é ela que vai. Por exemplo, quando eu fui fazer minha carne, como é isso aqui? Porque é ela que vai viver dentro de casa. Então tem que saber. Agora não é como a casa de um amigo meu, que eu não vou dizer o nome dele, que um dia eu cheguei lá na casa dele, tinha uma placa bem grande. Essa casa é do papai, mas quem manda é a mamãe. Não, aí não dá pra mim. A gente tem que discutir aquilo que está certo, aquilo que está errado. Né? Sim, o senhor sempre pede conselhos a ela, né? Quando ela está errada, eu digo, você está errada. Agora quando ela está certa, eu me calo. Cala, né? Agora quando ela está errada, eu digo, de jeito nenhum. O senhor é feliz? Demais, eu sou feliz porque assim, por que eu não posso, por que eu não... Já tem netinho, né? Meu Deus do céu, minha felicidade é muito grande, tenho 4 filhos maravilhosos, tenho uma mulher que é fora de série. Linda. Bonita, linda, sempre foi bonita. Tenho 5, vai ser o 5º agora, né? Já 4 netos, um para chegar aí. Lindos. Tenho minha família, que para mim é tudo, sabe? Enfim, eu não vejo porque eu tenho amigos, poucos, porque eu não quero ter 1 milhão de amigos, porque ninguém consegue ter, como o Roberto Carlos quer ter 1 milhão de amigos. Eu tenho amigos sinceros, tá certo? Não faço questão de ter amigos falsos, para mim. Amigos já ricos? Fora, não, amigos ricos. Eu tenho amigos bem de vida, bem de situação. Mas eu tenho amigos que são pessoas agricultoras, pessoas que chegam para mim quando fala comigo, quando vem na minha casa, com aquela sinceridade, com aquela alegria, com aquela coisa espontânea. Que verdade. Quando dá um presente, eu recebi um presente de um amigo meu agora de um queijo. Rapaz, para mim o queijo é o melhor queijo do mundo. Não, o último presente que eu ganhei, na Atrapalhando Essa História, foi um garrafão de fato. Mas eu fiquei tão feliz, que parecia que eu então, aquela coisa sincera, sabe? Porque a pessoa chega com um amor tão grande, e às vezes eu não sei nem por que a pessoa está me dando, mas a pessoa ali, ela está lhe dando o que ela tem de melhor, sabe? Eu vejo, sabe? E eu recebo aquilo com uma alegria tão grande, que eu fico com vontade nem de comer, de botar no altar. Então assim, eu sou feliz, muito feliz, graças a Deus, agradeço todo dia. Agora uma coisa, eu queria até dizer o seguinte, que quando você demonstra quem você é para uma pessoa, e a pessoa se diz seu amigo, tá? De repente essa pessoa se afasta de você, não fique preocupada não. Se você tem a consciência de que não fez mal a ela, de que você não prejudicou a ela, de que você nunca quis o mal a ela, né? Então não fique tranquilo, fique feliz. Por que você diz isso? Porque quando você reza a oração que Deus nos ensinou, Pai Nosso, a gente pede para afastar o mal da nossa vida. E aquela pessoa, às vezes, muitas vezes, era o mal. Tem gente que é falso, que ao invés de fazer o bem, ela está torcendo contra você. Você já teve amigos assim. Então essas pessoas, não tenha ódio dessas pessoas. Elas vivam lá e você cá. Fique longe. É verdade. O maior se afaste das pessoas que são falsas. Invejosas. Do hipócrita, do medíocre. Se afaste. Se afaste, não queira conversa. Não tenha ódio, não tenha raiva. Porque ódio você não pode ter. Mas você deixa ele lá e você cá. Esse é o ensinamento que eu dou para as pessoas. Sim, com certeza. Que querem viver bem, que querem viver feliz, que querem ter paz. Para você ter paz, você tem que saber onde pisa. É senão já viu, o bicho pega. É igual a Areia Movediça. Era para ser só um ping-pong, né? Eu dizia uma palavra, você dizia outra. Mas radialista ninguém segura a língua de radialista. Pois é. Mas para fechar o nosso ping-pong, rádio. Rádio, para mim, é tudo. Na minha profissão. Se fosse essência, né? Na minha essência. Se não fosse o rádio,
talvez Jocelyn Leite não existisse. Com certeza. Com certeza. Então começou tudo no rádio. Difícil. Sem experiência. Quebrando fazendo o que não devia, quebrando a cara. Gastou muito? Não, até que não. Até que não, até porque eu nunca tive. Nunca teve pra gastar. Eu supri hoje a Rádio Patativa. Se sustenta sozinha? Às vezes sim, tem mês que é obrigado a gente dar uma forçazinha para poder levar. Energia muito caro, né? Energia muito caro, então nós fizemos um esforço muito grande, eu fiz um esforço muito grande de construir. Eu quero aqui aproveitar, não vai ser ping-pong, vai ser entrevista mesmo. Eu quero aqui aproveitar e agradecer à Igreja Católica, agradecer o Padre Ronaldo, agradecer o Padre Ivo, agradecer todos os padres que passaram aqui, que nos apoiaram. A história da Rádio Patativa tem tudo a ver com a igreja. Sim. Outro dia eu falei com o Luciano, eu não sei por que não estão mais transmitindo as missas. Estão transmitindo as missas ainda, gente? Não. Porque a Rádio Patativa, ela sempre foi parceira, né? Parceira da Igreja Católica. E a história da transmissão da missa, né? É histórica. Padre Manuel Feitosa, saudoso meu amigo, quando eu disse a ele, olha, nós vamos transmitir a missa pela primeira vez, e ele sabe do sacrifício que foi. Eu só não fui preso porque o comandante, o sargento aqui não teve coragem de me prender, né? Porque o povo estava do meu lado. Mas por quê? Porque assim, a transição da missa foi assim. O prefeito, na época, era contra a rádio. Ele queria manipular a rádio, a verdade é essa. E aí, o padre Manuel me disse, Jocélio, quando é que vai ser um dia a gente transmitir uma missa? Eu tinha tanta vontade de transmitir uma missa pela rádio. Vai ser logo, padre. Aí o Amadeu, na época, tentou fazer um link, mas não conseguiu. O link não deu certo, muito difícil. Aí o que é que eu fiz? Peguei um fio, peguei quase 200 metros de fio, compramos esse fio e trouxemos lá da rádio. A rádio era ali na rua Nenê Arraes, na rua Nenê Arraes. Não, na rua Nenê Arraes não. A rádio era na rua de baixo. Era. E aí nós trouxemos o fio por baixo do chão, porque a Coelce na época não aceitava vir por cima. Nós estamos por baixo do chão, pelo meu fio, até a igreja. Igual a intenção. Aí o que é que nós fizemos? Cortando uma pedrinha de calçamento na beirada da calçada, aí o prefeito não quis, não aceitou. Eu disse, nós vamos fazer. Quando ele mandou a polícia interditar lá o serviço, nós já estávamos quase chegando. Os caras estavam cavando na época do fio, nós estávamos quase chegando na igreja. Aí o policial disse, você não pode fazer isso não, que eu posso lhe prender. Eu disse, as suas ordens, você me prender. Agora eu vou terminar o serviço primeiro. Aí veio isso, uma confusão, rapaz. Aí nós ligamos. Isso para transmitir a missa, a primeira missa. E aí nós transmitimos essa missa. Quando eu cheguei, disse, padre, hoje foi a novena de Nossa Senhora. Primeira novena. Aí eu disse, padre, hoje o senhor vai transmitir a missa. Ele não acreditou, o padre Manuel. Ficou tão nervoso. Ele disse, será que eu vou conseguir? Eu disse, vai, pai. Aí nós transmitimos uma qualidade. Olha, um cabo vinha direto, parecia que estava lá. E aí, meu amigo, aí nós foi a primeira missa. Foi a maneira mais fácil que teve na época, foi de botar o fio por baixo para chegar até lá. Era mais fácil, quase. Eu acho que não é todo mundo que sabe dessa história não, viu? Então, nós conseguimos assim. E aí nós temos uma relação muito antiga, né? Com a igreja. E hoje a igreja não liga mais, os padres, né? O programa da igreja em sintonia com Cristo, sempre. O espaço da igreja está lá aberto, direto, né? Mas aí os padres novos, esses padres novos chegaram aí e não ligaram para isso. O negócio deles é internet, nas redes sociais, Facebook, sabe? Transmissão pelo Facebook. E aí esqueceram. Só que eles não imaginam que o rádio é o maior meio de comunicação do mundo. 89% do povo assiste o rádio, escuta o rádio. E aqui no Assaré não é diferente. Então as pessoas que estão lá no sítio, aquelas pessoas idosas que querem ouvir a missa, né? A transmissão da novena, da festa da padroeira, não estão mais fazendo isso porque os padres que chegaram aí não ligam mais. E desculpa a crítica, mas é verdade. Mas é verdade. Padre Manuel Feitosa, Padre Ivo, Padre Ronaldo, né? Muita força. Mas os padres, depois de Padre Paulo, e agora com os demais, Padre Lindoval,
E qual é o outro? Padre Jefferson. Padre Paulo também não foi. Não, Padre Paulo, Padre Jefferson, Padre Lindoval. Nenhum ligaram para isso. É muito importante. Mas é assim mesmo, né? A gente tá lá, continua. Mas eu tô lá com o mesmo pensamento, continua o espaço da igreja, que agradeço demais a igreja por ter nos abrigado lá na capela. Hoje nós estamos numa sede que não é da rádio, é nossa, mas que tá tranquilo, não tem problema de aluguel, né? Mas nós estamos sempre à disposição da Igreja Católica. Mesmo sabendo que hoje parece que eles não ligam muito. Uma vez minha avó disse que padre bonito demais não passa muita credibilidade, né? Que a gente estava acostumado com o padre mais velho e mais, né, que passava mais uma... Mas é porque tá tudo muito tecnológico, né? Mas eu acho que o rádio não deveria ser abandonado pela Igreja Católica, não. Sim. Eu acho que o rádio, canal aberto, é muito importante. É muito importante. Tem muita gente que escuta. Olha, da minha audiência, 80% é rádio, canal aberto. Sim. As rádios que retransmitem, a Rádio Patati. A internet é 20%, 30%. Eu não me preocupo lá, porque, José, tu tem uma live boa, tá com pouco. Eu me preocupo não que estão me ouvindo no rádio. Eu também não. Às vezes dá 3, dá 4, dá 1, mas ali o WhatsApp tá bombando. E outra coisa, tá no rádio, o importante é o rádio canal aberto, tá lá. Exatamente. Muita gente tá acompanhando. Né? Então eu não ligo muito pra isso não. Né? Viu, pra finalizar, já tentei finalizar umas 3 vezes, mas é tanta história boa, né? A gente vai prolongando, mas brincadeiras à parte, muito obrigada, de verdade. Assim, fico muito feliz em ter conhecido esse outro lado da sua história. Acredito que as pessoas que irão ver, acompanhar essa entrevista... Você pode botar em partes, né? Editando, se você puder editar, porque para não ficar tão longo, bota, né? Editando fica legal. Olha, eu ainda não estou tão tecnológica como o senhor, entendeu? Mas vou ver o que é que eu posso fazer. Se não, tá ela todinha e quiser que assista. Não, se você quiser que... aqui depois a gente pode até editar. Se você quiser que a gente edita e passa para você editadinho. Olha que chique, né? Já vou sair daqui aprendendo, né? Mas olha, muito, muito obrigada. E seus ouvintes, seus espectadores, né, pode conhecer esse outro lado do senhor, que só conhece a sua voz, que só conhece a sua trajetória do rádio, vai poder lhe ver dessa outra forma mais humana, né, aqui nesse cenário tão lindo da sua casa, que parece assim um clube, só falta a piscina, né? Aqui parece um clube, só falta a piscina. A piscina, né? Eu vou fazer um tanque, logo aí. Tá o tanque para botar os netos para brincar, né? E vai acompanhar o senhor, né? Aí quem vai ver, né? Acompanhar a página Rádio Oxente Show FM. Gostei, Rádio Oxente Show. Rádio Oxente Show FM. Nordestino mesmo. Pois é, a rádio web que eu tenho agora é bem recente, 4 meses, ainda é só música. Ótimo, e a rádio web tá começando a pegar. Tá começando a pegar. É só muitas pessoas que não tem, muitos radialistas, como é o seu caso, que não tem muita oportunidade nas rádios, canal aberto, tá usando a rádio web. E tem muitos amigos meus que faz sucesso, bomba de audiência em rádio web. O pessoal está enganado com a rádio web. O Simão na web me convidou para fazer um projeto. Muito bom, mas na época não dava, não tinha tempo, estava naquela minha correria. Né? Mas olha, muitos seguidores que acompanham o senhor, vai poder acompanhar, vai poder ver sua vida mais humana, mais natural, da forma mais natural, que essa é a nossa vida, né? E agradecer aí aos seus seguidores. Segue também a página, que é a minha página do Facebook, página Rádio Oxente Show FM, né? E muito obrigada. De nada. Muito obrigada de Estaremos sempre à disposição. Um abraço a todos. Foi o final? Foi o final. Obrigado a você também, né? Por ter lembrado, né? Do seu tio, de passar um pouco da história do seu... Porque tem muita gente que não conhece, na verdade, né? Eu nunca contei essa história assim como eu estou contando para você no rádio, não. É a primeira vez. É porque o senhor já entrevistou tanta gente, né? Eu nunca contei. Eu só um relance de alguma coisa, mas assim como eu falei com você, é a primeira vez, vai ser primeira mão. E eu espero que fique aí nos arquivos aí. Com certeza. Para quando for no futuro, o pessoal quiser saber um pouco da história de José Leite, você tem. Que coisa boa. Obrigada. É um prazer de entregar a você. Um prazer é todo meu, viu?